Vejam só, mais uma vitória esmagadora. 50%. Simples, eficaz e glorioso. Perfeito, chefe. Agora o Brasil vai aprender. Obrigado, Leão Donald. Agora quero ver o careca me perseguir, tá ok? Bem-vindos. Olha, a gente recebeu um material bem interessante aqui sobre essa nova tensão comercial, né, entre Brasil e Estados Unidos. E a nossa missão hoje é tentar destrinchar o que está por trás daquela tarifa bem pesada anunciada pelos americanos sobre os nossos produtos. Parece que a história é assim, bem mais complexa do que só a economia, sabe? Com certeza. A notícia por si só já é, né, impactante. 50% de tarifa a partir de agosto. 50%. Exato. E a justificativa oficial, claro, sempre vem, né? Proteger a economia americana. Mas o que chama atenção, assim, nas análises, é como essa medida parece estar costurada com a política. Uhum. Tanto a nossa política interna aqui no Brasil, quanto a geopolítica mais ampla. Exato. Vamos pegar esse fio, então. Primeiro, tem aquelas declarações bem fortes do Donald Trump, né, sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui. Sim, lembro disso. Ele falou em desgraça internacional, chegou a falar em caça às bruxas, se referindo diretamente aos processos lá no STF, aqueles ligados à suposta tentativa de golpe, né? Pois é. E essa narrativa dele bate de frente com o que está sendo discutido aqui no Brasil, né? Todas as investigações sobre o 8 de janeiro, a tal da minuta do golpe, Pois é. aquele documento que supostamente detalhava planos para anular a eleição. Então fica a pergunta no ar, né? Por que essa defesa tão, assim, enfática do Bolsonaro vinda do Trump justamente agora? E por que embalada numa medida econômica tão dura, né? Essa tarifa. Exatamente. Para proteger a vaca americana e o café americano do impacto internacional. É só economia. Ninguém está falando de política. Apenas negócios. Os meus negócios. Aí fica estranho. É estranho. E aí, o material que a gente analisou também aponta para outro elemento importante, o grupo BRICS. Ah, sim. O Brasil sediou a cúpula, né, recentemente, e a gente sabe que rolam conversas ali sobre alternativas ao dólar para transações internacionais e tal. E isso para os Estados Unidos é um ponto sensível. Manter o Brasil, digamos, alinhado é estratégico para eles, para manter a força do dólar, entende? Claro, a hegemonia do dólar. Uhum. Se você junta isso com aquela ideia do America First, do Trump, Faz sentido. parece que a estratégia tenta unir o útil ao agradável, né? Reforçar uma visão ideológica e, ao mesmo tempo, tentar brecar movimentos que desafiam a hegemonia americana. Mesmo que a lógica só econômica da tarifa seja meio questionável. Exato. Questionável como? Pensa bem. Você taxar produtos como café, carne brasileira em 50%. O Brasil é um fornecedor gigante disso para eles. Sim, muito grande. Isso vai aumentar o preço lá, para o consumidor americano. No fim das contas, quem realmente arca com o custo da tarifa é o importador lá nos Estados Unidos, Que repassa no preço final, claro. que repassa no preço final. 50%? This is insane. Oh my God, everything's so expensive. Então, economicamente falando, parece até um tiro no pé para os próprios americanos, não acha? Visto por esse lado, sim. E aqui no Brasil já se fala em resposta, né? Aquela coisa da reciprocidade. Isso, aplicar a lei da reciprocidade, que foi aprovada no Congresso, mas nunca saiu do papel, né? Nunca foi regulamentada de fato. Aham. A ideia seria taxar produtos americanos que, hoje, entram aqui, muitos deles com tarifa zero. Seria corrigir uma distorção antiga. Certo. Então, se a lógica econômica sozinha não explica tudo, a gente volta para as possíveis motivações políticas, né? Exatamente. E aí, as fontes que a gente viu mencionam declarações públicas, como, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que teriam sugerido assim que uma anistia para o pai e para os aliados poderia, digamos, evitar o pior nessas relações comerciais. Nossa, isso é delicado. Quer dizer que ligaria diretamente os interesses da família Bolsonaro à política tarifária americana? Levanta essa suspeita, né? Que interesses essa pressão tarifária realmente atende? Será que a política externa está sendo usada para resolver questões legais internas de aliados políticos?
É uma pergunta que fica. Pesado. E tem mais, né? O material traz uma especulação ainda mais, assim, ousada, ligada diretamente às ambições do próprio Trump lá nos Estados Unidos. Essa parte é bem complexa. Fala-se até na possibilidade dele tentar um terceiro mandato presidencial. Mas isso não é proibido lá, pela Constituição deles? Sim, é proibido. A Constituição é flexível, especialmente quando o país precisa de um líder forte para combater inimigos externos. E o inimigo, ele pode vir de qualquer lugar. A 22ª emenda limita a 2 mandatos. Mas a teoria que algumas análises levantam é que criar um cenário de crise internacional, pintar inimigos externos, e aí os países do BRICS se encaixariam bem nessa narrativa, poderia ser uma estratégia para justificar medidas de exceção lá dentro. Medidas de exceção, tipo, contornar a Constituição? Como assim? As especulações são várias, né? Desde encontrar alguma brecha legal, tipo concorrer como vice e depois assumir a presidência, Sei. até a possibilidade mais drástica de declarar um estado de emergência nacional, algo que permitisse talvez suspender certas regras constitucionais. Caramba! E nesse cenário, uma guerra tarifária, que ele apresentaria como uma defesa contra forças hostis externas, serviria a esse propósito maior dele, de se manter no poder ou de voltar a ele. É uma teoria ousada, claro. Bem ousada. Mas é uma teoria que conecta vários desses pontos que a gente está discutindo aqui. Peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo a dimensão disso. Então, essa tarifa que na superfície parece ser só sobre comércio, sobre economia, poderia ser, na verdade, uma peça num tabuleiro muito, muito maior, envolvendo a política interna aqui do Brasil, a geopolítica dos BRICS e, pasme, até as regras do jogo democrático lá nos Estados Unidos. Exatamente essa leitura que emerge dessas análises mais, digamos, profundas. Olhando esse quadro completo que elas sugerem, a imposição de tarifas deixa de ser só uma questão de proteger empregos ou indústrias americanas. Vai muito além. Muito além. Pode ser interpretada como um movimento, assim, com múltiplas facetas, sabe? Com implicações bem profundas e de longo prazo que extrapolam e muito a balança comercial imediata entre Brasil e EUA. Entendi. Então, o que tudo isso significa, né? No fim das contas, para onde isso aponta? Pois é. Fica a reflexão, né? Baseada no que a gente conversou hoje. Até onde será que essas ferramentas da economia podem ser, assim, esticadas, podem ser usadas para servir objetivos políticos? Objetivos que talvez desafiem as normas, os equilíbrios que a gente costuma tomar como garantidos. É uma pergunta fundamental. É algo para a gente continuar acompanhando muito de perto, sem dúvida. Martin. Olá, chefe. Seja bem-vindo. Meu Deus, que susto! Ainda bem que foi só um pesadelo.